Gravando. Boa noite a todos. Hoje nós iremos falar sobre a fitorremediação. Os meus colegas são o Lucas e o Miguel, e eu sou a Stephanie. Os nossos principais tópicos são o que é a fitorremediação, os mecanismos utilizados, quais as plantas utilizadas, os benefícios, vantagens e desvantagens. Iremos fazer uma comparação econômica das técnicas, algumas curiosidades e iremos concluir. O que é a fitorremediação? Ela é um processo que ela utiliza plantas como agentes de purificação dos ambientes aquáticos e terrestres, contaminados ou poluídos pelo depósito de substâncias inorgânicas, como os elementos químicos e dejetos de minério, e até mesmo compostos orgânicos, como os hidrocarbonetos de petróleo. Eu peguei alguns mecanismos, porque são mais do que esses, mas foi os principais que eu achei, então vamos falar sobre eles. A fitoextração, ela é um processo que ela funciona através da absorção dos contaminantes pelas raízes. Os contaminantes retirados são os contaminantes metálicos e compostos orgânicos. A fitoestabilização, nesse caso, os contaminantes orgânicos e inorgânicos, eles também são incorporados na raiz, e seriam os metais pesados, fenóis e solventes clorados. A fitoestimulação, as raízes em crescimento promovem a proliferação de micro-organismos de degradação na rizosfera, que usam os líquidos da planta como fonte de carbono e energia. Os contaminantes seriam compostos orgânicos e derivados de fenóis. E a fitodegradação, os contaminantes orgânicos eles são degradados ou mineralizados dentro das células vegetais por enzimas específicas. E os contaminantes seriam compostos orgânicos como os hidrocarbonetos de petróleo. Boa noite, aqui é o Lucas e eu vou falar um pouco mais sobre a fitorremediação. As plantas que são utilizadas nesse processo, elas têm que ser tolerantes às substâncias que elas vão ser retiradas. E elas têm que apresentar também raízes longas. A fitorremediação possui um melhor funcionamento em locais que possuem baixas e médias concentrações de poluentes. E algumas plantas que são usadas, né, fitorremediadoras, a elodeia, elas ficam submersas e somente as flores delas, que são ocasionais, chegam à superfície das águas, não necessitando de muita luminosidade para o seu desenvolvimento. Elas são mais utilizadas em laboratórios. A água a pé, ela é considerada um filtro natural de purificação da água contaminada, né? Inclusive retirando metais pesados. E ela está sendo muito utilizada em Brumadinho. O junco, ele é uma das plantas que possui as raízes mais profundas, o que facilita o processo de purificação do ambiente aquático, que é muito utilizada para adubação. Alguns benefícios, né? Os benefícios econômicos, eles são inúmeros, né? As plantas são usadas em locais poluídos, não só a água, mas também os solos. E é barato e não são necessários muitos cuidados. Os benefícios ambientais, por necessitar apenas de agentes purificadores orgânicos, não existem interferências humanas ao longo da purificação. Os impactos ambientais são quase nulos, visto que as plantas absorvem os poluentes. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens da fitorremediação. As principais vantagens é que essa técnica ela é usada no próprio local e ela é muito barata, se comparado aos outros métodos de descontaminação. Em contrapartida, não retira totalmente o poluente do solo ou da água, né? Mas é o suficiente para se tornar habitável ou utilizável novamente. Boa noite a todos. Então aqui nós colocamos uma tabela para demonstração do custo da fitorremediação comparado às outras medidas. Tem ali o custo variável por tonelada da fitorremediação, fica entre 10 e 35 dólares, bem mais baixo se comparado com as outras opções de retirada de contaminantes. Aqui tem algumas curiosidades
que essa técnica da fitorremediação já era utilizada na antiguidade pelos egípcios para despoluir as águas do rio Nilo, dos esgotos urbanos que já desembocavam no rio na antiguidade. E aqui no Brasil, o cientista Silvio Tavares foi um dos primeiros brasileiros a estudar e introduzir a técnica no país, para a descontaminação de solo e água por metais pesados e petróleo. Assim, concluímos que a prática é necessária para atenuar efeitos de ações humanas nocivas, como o acúmulo inadequado de lixo, degradação por mineração intensiva e chuva ácida, que podem agravar os efeitos e progressão de qualquer contaminação. Portanto, a fitorremediação busca minimizar os efeitos antropogênicos em solos e em corpos aquáticos. É viável, pois, comparada com as outras técnicas de remoção de contaminantes, é menos invasiva e de baixo custo, possuindo muitas vantagens e diversas aplicações para diversos tipos de contaminantes. Aqui estão nossas referências, e assim a gente vai encerrando a nossa apresentação, dando uma boa noite a todos e agradecendo a todos que conseguiram tirar um tempinho para assistir. Muito obrigado. Muito obrigado.